Imagine um mundo onde o silêncio não é sinônimo de paz, mas o prenúncio do fim. O cenário é árido, uma paisagem onde a terra, esturricada pelo sol inclemente, clama por uma gota de água que o céu se recusa a enviar há meses, talvez anos. O horizonte trêmula sob o calor opressivo, distorcendo a visão e transformando a realidade em uma miragem de poeira e desesperança. É neste contexto de escassez absoluta, onde a sobrevivência deixou de ser um instinto para se tornar um milagre diário, que encontramos a nossa protagonista. Ela não tem nome nos registros dos grandes reis, nem figura nas crônicas de batalhas épicas. Ela é apenas uma mulher, marcada pelo tempo e pela viuvez, cuja existência foi reduzida à matemática cruel da fome. A casa onde ela vive é simples, paredes de barro que parecem transpirar a mesma exaustão de sua moradora. Dentro o ar é pesado e estagnado. Cada objeto naquele ambiente narra uma história de perda. As prateleiras, outrora preenchidas com grãos e azeite, agora exibem o vazio empoeirado que ecoa o vazio em seu próprio estômago. Ela se move com lentidão, não apenas pela idade, mas pela fraqueza que se infiltrou em seus ossos. A fome nesse estágio não é mais aquela dor aguda que sentimos ao pular uma refeição. É uma presença constante, um frio interior que o sol do meio-dia não consegue aquecer, um entorpecimento que convida ao sono eterno. Hoje é um dia diferente, embora comece igual a todos os outros. A mulher se levanta com o propósito final. Não há mais negociação com o destino. Ela verificou a talha de farinha e a botija de azeite. O que resta não é suficiente para sustentar a vida, apenas para prolongar a agonia por mais algumas horas. Em sua mente, a decisão já foi tomada com uma clareza assustadora e serena. Ela irá preparar a última refeição para si e para seu filho, se houver um, ou apenas para si mesma, na solidão de sua viuvez. E depois, eles se deitarão para esperar a morte. É o fim da linha. Não há amargura, apenas uma resignação profunda, o aceitar de que a luta acabou. Ela caminha para fora, em direção à entrada do vilarejo ou ao portão de sua humilde propriedade, para recolher gravetos. 2 pedaços de madeira. É tudo o que precisa para acender o fogo diminuto que assará o último punhado de farinha. O som do vento seco arrastando a areia é a única música que a acompanha. Suas mãos, calejadas e trêmulas, buscam no chão os restos de galhos secos, espelhos da sua própria vitalidade exaurida. E então, a figura surge. No meio da estrada poeirenta, onde nada vivo costuma transitar àquela hora do calor escaldante, um forasteiro se aproxima. Ele não tem a aparência de um rei, nem o brilho de uma divindade visível aos olhos carnais. Suas vestes estão sujas da viagem, seus pés rachados pela caminhada. Ele carrega no rosto as marcas do cansaço humano, o suor misturado à terra. Para qualquer observador, ele é apenas mais um deserdado pela seca, um andarilho buscando refúgio, ou talvez um lugar para morrer. Mas há algo em seu olhar, uma profundidade que a mulher, mesmo em seu estado de torpor, não consegue ignorar. Ele para diante dela. O encontro de 2 abismos, a necessidade dele e a escassez dela. A lógica humana ditaria que ele passasse direto. O que uma mulher que está catando gravetos para seu próprio funeral poderia oferecer a um homem adulto. Mas ele fala. A voz é rouca, seca, mas carrega uma autoridade suave, desprovida de arrogância. Ele pede água. Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. O pedido é simples, mas naquele contexto é quase uma afronta. A água vale mais que ouro. Cada gota foi economizada, vigiada. No entanto, a lei da hospitalidade, gravada no coração das culturas antigas e na alma dos justos, fala mais alto que o instinto de preservação. A mulher, sem dizer palavra, vira-se para buscar a água. É um gesto de nobreza em meio à miséria. Ela está disposta a partilhar o líquido precioso que poderia umedecer seus lábios secos nos seus momentos finais. Mas enquanto ela se afasta, o forasteiro a chama novamente.
E desta vez, o pedido atravessa a barreira do razoável. Traga-me também um pedaço de pão. A mulher estaca. O mundo parece parar. O pedido ecoa em sua mente, colidindo violentamente com a sua realidade. Pão. Ele pede pão. Ele não sabe que não há pão. Ele não vê a magreza de seus braços, o vazio de sua casa. Uma onda de desespero e incredulidade a invade. Ela se vira, e pela primeira vez, a resignação dá lugar à confissão crua da verdade. Ela não fala com raiva, mas com a honestidade de quem não tem mais nada a perder. Jurando pela vida do Deus que ela acredita ter se esquecido dela. Ela explica que não tem pão assado. Revela o segredo humilhante de sua miséria. Tem apenas um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Ela descreve sua missão fúnebre. Estava apanhando 2 gravetos para preparar essa mistura derradeira, comer e morrer. Não há sobra. Não há extra. Se ela der a ele, ela não come. Se ela der a ele, ela morre mais cedo. É a matemática da sobrevivência levada ao seu extremo mais cruel. Este é o momento crucial do teste. Não estamos falando de caridade feita com o que sobra. Estamos falando da caridade feita com a própria substância da vida. O forasteiro, que a tradição e a fé revelarão ser a própria manifestação do divino, ou um profeta carregando a presença de Deus, ou o Cristo em uma de suas muitas faces de o menor destes irmãos, não recua diante da recusa dela. Pelo contrário, ele insiste. Mas sua insistência vem acompanhada de uma promessa que desafia a lógica. Ele diz para ela não temer. Vá e faça como disse. Ele valida o plano dela, mas introduz uma alteração que exige uma fé insana. Mas faça primeiro um pequeno bolo para mim e traga-o aqui. Depois faça algo para você e seu filho. A ordem é absurda. Primeiro ele. Primeiro o estranho. Primeiro o desconhecido. Em um mundo regido pelo egoísmo e pelo medo, isso é loucura. Por que ela deveria alimentar um homem que nunca viu, sacrificando os últimos minutos de conforto de sua própria vida? Aqui, a narrativa mergulha na psicologia da fé e do sacrifício. O que passa pela cabeça dessa mulher? Ela olha para a farinha. É tão pouco. É um pó branco e fino que representa tudo o que a separa do abismo. Ela olha para o azeite, denso e escasso no fundo do jarro. E ela olha para o forasteiro. Há uma troca silenciosa que transcende as palavras. Talvez ela veja nele uma necessidade maior que a sua. Talvez, em sua sabedoria intuitiva, ela perceba que segurar aquela migalha não a salvará da morte, mas entregá-la pode dar um significado final à sua vida. O ato de dar, quando não se tem nada, é o paradoxo supremo do espírito humano. É a negação do materialismo em sua forma mais pura. Ela decide confiar. Não há garantia física, apenas a palavra de um estranho que promete que a farinha não acabará e o azeite não faltará. Mas como acreditar nisso quando o sol continua queimando e a terra continua seca? Ela entra em casa. O ambiente está na penumbra. Suas mãos começam o ritual. Ela despeja a farinha na tigela. O pó sobe em uma nuvem sutil, iluminada por um raio de sol que entra por uma fresta. Ela vira o jarro de azeite e espera pacientemente que o líquido viscoso escorra, gota a gota, até a última. Mistura os ingredientes com os dedos, sentindo a textura da massa se formar. É pequena, ridiculamente pequena. Mal cobre a palma de sua mão. Enquanto amassa, o cheiro da farinha crua desperta seu estômago faminto. O corpo grita para que ela leve aquela massa à boca, ali mesmo, crua. O instinto de sobrevivência berra, exigindo ser atendido. Coma! É seu! É a sua vida! Grita cada célula de seu ser. Mas sua alma, guiada por uma força misteriosa, continua o trabalho. Ela forma o pequeno bolo. Lá fora, ela acende o fogo com os 2 gravetos. A chama crepita, frágil, consumindo a madeira seca rapidamente. Ela coloca a massa sobre as pedras quentes ou na chapa de metal. O aroma de pão assado começa a se espalhar. É um cheiro que traz memórias de tempos fartos, de festas, de vida.
Agora é o cheiro do sacrifício. Ela observa o pão dourar. Está pronto. É quente, sólido, real. É a única coisa real entre ela e o nada. Ela o pega. Queima levemente as pontas dos dedos. O peso é insignificante na mão, mas infinito no significado. Ela caminha de volta para onde o forasteiro espera. A caminhada da porta de casa até o portão é a via dolorosa de sua renúncia. Cada passo é uma batalha vencida contra o egoísmo. Ela poderia dar meia volta. Poderia comer e dizer que queimou. Poderia dizer que caiu. Ninguém saberia. Apenas ela e o céu de bronze. Mas ela continua. Ao se aproximar do homem, ela estende a mão. Não há cerimônia, não há trombetas. Apenas uma mão velha, marcada pelo trabalho e pela fome, oferecendo um pequeno pão a um homem sujo de poeira. Ela entrega. Solta o pão. O contato de seus dedos com a mão dele é breve, mas elétrico. Naquele instante ela não sabe, mas está entregando sua própria vida nas mãos de Deus. Ela se despojou de tudo. Agora, ela é verdadeiramente pobre de espírito e de matéria, vazia de tudo o que o mundo diz ser necessário para viver. O forasteiro recebe o pão. Ele agradece com um olhar, ou talvez com um leve aceno de cabeça. Ele come. Ela observa o alimento desaparecer e, com ele, a sua última segurança terrena. O não tenho nada a oferecer transformou-se em ofereci tudo o que eu era. Este momento de vácuo, logo após a entrega, é aterrorizante. Ela volta para dentro de casa, talvez esperando sentir a fraqueza final a derrubar. A panela está lá, onde ela a deixou. O jarro está lá, tombado ou em pé, onde ela o deixou. A lógica diz que estão vazios. A física diz que a matéria não se cria do nada. A experiência diz que o fim chegou. Mas a narrativa deste encontro não é sobre física, nem sobre lógica humana. É sobre a quebra da realidade através de um ato radical de confiança. A mulher, agora sem o peso da decisão, sente uma leveza estranha. Ela fez o impensável. Acolheu o forasteiro não com o que lhe sobrava, mas com a sua própria sobrevivência. Ainda não sabemos o que acontecerá quando ela olhar novamente para dentro daquela panela. Por enquanto, ficamos com a imagem da entrega. O cheiro do pão ainda paira no ar, mas o pão se foi. O forasteiro foi saciado. A lei do amor foi cumprida na mais extrema das circunstâncias. O sacrifício da última migalha foi consumado. O silêncio retorna à casa, mas a qualidade desse silêncio mudou. Não é mais o silêncio do túmulo, mas o silêncio de uma expectativa suspensa, como o ar antes de uma tempestade, ou a pausa antes de uma inspiração profunda. Ela olha para as vasilhas. A fé foi testada no fogo da escassez absoluta. A semente foi plantada no solo mais árido possível. E é aqui, neste limiar entre a morte certa e a esperança impossível, que a primeira parte desta história repousa. A mulher, de pé na penumbra de sua cozinha vazia, tendo dado tudo o que tinha a um estranho que dizia palavras de promessa. Ela não sabe quem ele é verdadeiramente. Não viu anjos subindo e descendo sobre ele. Viu apenas a fome dele e a sua própria. E no encontro dessas duas fomes, ela escolheu alimentar o outro. O que ela não sabe, o que seus olhos cansados ainda não podem ver, é que, ao alimentar aquele forasteiro, ela não estava perdendo sua última refeição. Ela estava, na verdade, abrindo a porta para o infinito. Pois aquele que recebe a última migalha de um coração contrito não é apenas um viajante qualquer. É aquele que tem o poder de transformar a escassez em abundância, o fim em começo e a morte em vida. Mas, por enquanto, tudo o que ela vê é uma panela de barro que deveria estar vazia. E a coragem de ter feito o que fez ecoa na eternidade, aguardando a resposta que virá não do céu de bronze, mas de dentro da própria vasilha que ela esvaziou. À medida que o silêncio volta a preencher o espaço exíguo daquela habitação humilde, observamos uma mudança na atmosfera que transcende a mera física do ambiente.
pois o que acabara de ocorrer entre aquelas 4 paredes de barro não foi apenas uma refeição compartilhada, mas um ritual antigo de comunhão que desafia a lógica econômica da escassez. O forasteiro, cuja presença até então evocava apenas a urgência da necessidade humana e a fragilidade do viajante desamparado, começa a emanar uma quietude que não pertence a este mundo, uma serenidade que contrasta violentamente com a miséria material ao redor, sugerindo que a verdadeira nutrição ali presente não veio do pão endurecido ou da água escassa, mas da intenção que motivou a oferta. Neste ponto da narrativa, precisamos dissecar o momento exato da transição, o instante em que a máscara da humanidade comum começa a deslizar, revelando a face oculta da divindade, um fenômeno que teólogos e filósofos ao longo dos séculos chamaram de teofania, a manifestação visível de Deus, mas que aqui ocorre sem trovões ou carruagens de fogo, operando, ao invés disso, através da sutileza de um olhar que penetra a alma da idosa, com um conhecimento que abarca toda a sua existência, desde o seu primeiro choro até aquele suspiro de resignação ao entregar seu último sustento. A revelação não se dá, portanto, por uma demonstração de poder bruto, mas pela inversão da dinâmica de poder. Aquele que parecia ser o mendigo torna-se subitamente o provedor, e aquela que se via como a benfeitora descobre-se, na verdade, a beneficiária de uma graça que ela sequer sabia estar buscando. É fundamental compreender a psicologia deste encontro, onde a idosa, despida de qualquer pretensão social ou orgulho, operou no vácuo da esperança, agindo não por uma promessa de recompensa celestial, mas por um imperativo moral intrínseco, uma lei gravada em seu coração que ditava que a vida do outro, por mais desconhecido que fosse, valia tanto quanto a sua própria, ou talvez até mais, dado o sacrifício total que ela realizou. Quando o estranho finalmente se levanta, a luz que entra pelas frestas da madeira gasta parece ganhar uma nova textura, iluminando não apenas a poeira que dança no ar, mas a verdade subjacente àquela visitação, pois a figura à sua frente, embora mantenha as vestes de um andarilho, carrega agora a gravidade de quem caminhou sobre as águas e acalmou tempestades, e é no gesto simples de abençoar a mesa vazia que a realidade se dobra. A bênção proferida não é uma mera formalidade litúrgica, mas um comando ontológico, uma reordenação da matéria onde a escassez é proibida de existir na presença do Criador, estabelecendo o paradoxo central deste capítulo. Para que o copo transborde, ele precisou primeiro ser esvaziado completamente, numa demonstração prática do conceito de kenosis, o esvaziamento de si mesmo para ser preenchido pelo divino. A idosa, cujas mãos calejadas tremem não mais de fraqueza, mas de um temor reverente que paralisa e ao mesmo tempo exalta, testemunha o impossível se desdobrar diante de seus olhos cansados, não como um truque de ilusionismo, mas como a restauração da ordem natural das coisas, onde a criação obedece ao seu autor. O relato, preservado na tradição oral e ecoado em inúmeras variações culturais, insiste que a revelação messiânica aqui não teve o objetivo de provar a divindade de Cristo para o mundo, mas de validá-la especificamente para aquela mulher, transformando a sua cozinha precária no centro do universo espiritual, naquele breve momento, provando que a geografia da santidade não depende de templos dourados ou catedrais imponentes, mas da disposição de um coração humano em acolher o desconhecido. Ao revelar sua identidade, seja através das marcas nas mãos, como sugerem algumas versões mais místicas da lenda, ou simplesmente através de uma voz que ressoa com a familiaridade de um pai chamando o filho, Jesus Cristo estabelece um novo pacto com a pobreza, elevando-a de uma condição sociológica de carência para uma categoria teológica de bem-aventurança, onde o não ter nada se converte na qualificação máxima para receber tudo. A perplexidade da mulher é absoluta, pois sua mente tenta processar a informação,
de que o Rei dos Reis esteve sentado em seu banco manco, bebeu de sua caneca lascada e dependeu por 1 hora de sua generosidade para subsistir, o que inverte completamente a hierarquia cósmica e coloca a humanidade, em sua forma mais humilde, numa posição de colaboradora direta na sustentação do divino encarnado. E então, o milagre da abundância se manifesta, não como uma chuva de ouro que resolveria seus problemas de forma vulgar, mas como a perenidade do essencial, a multiplicação que ocorre no silêncio dos armários e no fundo dos potes de azeite, remetendo diretamente aos profetas do Antigo Testamento, mas agora com a assinatura do próprio Messias. O que a narrativa nos obriga a confrontar neste instante é a materialidade da recompensa, que muitas vezes é interpretada metaforicamente, mas que no contexto de documentar a fé popular e os relatos hagiográficos, deve ser tratada com a literalidade com que é percebida pelos fiéis, a comida que não acaba, a saúde que se restaura, a lenha que não queima completamente. Tudo isso são manifestações físicas de uma lei espiritual superior que foi ativada pelo ato de dar o que não se tinha. Este fenômeno, que poderíamos chamar de a física da graça, sugere que a caridade cria um vácuo no universo que Deus é obrigado, por sua própria natureza de amor, a preencher imediatamente e com juros, gerando uma abundância que confunde os observadores externos e escandaliza os céticos, que não conseguem encontrar a fonte matemática para tal prosperidade repentina em meio à miséria estrutural. A partida do forasteiro é tão misteriosa quanto a sua chegada, deixando para trás não apenas a provisão material, mas uma marca indelével na psique daquela mulher e, por extensão, na comunidade que virá a ouvir o seu relato, pois a visitação divina deixa um rastro de radiação espiritual que altera permanentemente o local, transformando a casa em santuário e a história em lenda. Devemos nos deter, com rigor analítico, sobre o diálogo final, ou a ausência dele, pois muitas vezes nessas narrativas, as palavras são desnecessárias quando a realidade foi alterada de forma tão drástica. O eu sou dito ou implícito carrega o peso de toda a história da salvação, conectando aquela idosa solitária à linhagem de patriarcas e profetas que também hospedaram anjos ou o próprio Deus sem o saberem. A solidão dela, antes uma sentença de morte lenta e esquecida, é agora povoada pela presença constante da memória daquele encontro, e a pobreza, que antes era uma vergonha a ser escondida, torna-se o seu maior tesouro, pois foi a chave que abriu a porta para o sagrado, validando a tese de que a divindade tem uma predileção escandalosa pelo que é pequeno, quebrado e marginalizado. Ao analisarmos a estrutura do milagre subsequente, percebemos que ele serve como uma crítica contundente à autossuficiência humana. A mulher, ao dizer, "não tenho nada a oferecer", na verdade ofereceu a única coisa que Deus não possui por si mesmo: a necessidade humana e a livre vontade de compartilhar a pouca vida que lhe restava. A resposta divina, materializada na despensa cheia ou na moeda que reaparece, é a contrapartida de um contrato não escrito, onde a fé não é uma adesão intelectual a dogmas, mas uma prática radical de risco, um salto no escuro, onde se espera ser aparado pelas mãos da providência. O documentário deve, neste ponto, mergulhar na sensação de tempo suspenso que a idosa experimenta após a partida de Jesus, um estado de consciência alterado onde o mundo lá fora continua girando com suas guerras, comércios e ruídos. Mas dentro daquela casa, o tempo parou no instante da revelação, criando uma bolha de eternidade que a protege das intempéries da vida cotidiana. A abundância gerada não é apenas calórica ou financeira, é uma abundância de sentido, uma plenitude existencial que responde à pergunta fundamental sobre o valor da vida humana, confirmando para aquela mulher anônima que ela é vista, conhecida e amada por uma inteligência suprema, que se deu ao trabalho de vestir a pele de um forasteiro faminto, apenas para jantar com ela. Essa interação,
desmonta a complexidade teológica dos doutores da lei e a reduz à simplicidade de um prato de sopa, demonstrando que o acesso ao divino não requer intermediários, sacrifícios de sangue ou peregrinações exaustivas, mas requer a coragem de abrir a porta quando o medo aconselha a trancá-la. A narrativa avança, explorando como essa experiência pessoal transborda para o coletivo, pois um milagre dessa magnitude não pode ser contido em segredo. A transformação da idosa, a luz em seu rosto, a inexplicável suficiência de seus recursos, tudo isso começa a atrair a atenção, transformando-a de uma pária social em um testemunho vivo, um monumento de carne e osso à generosidade divina. Entretanto, é crucial notar a discrição do Cristo nesta história. Ele não permanece para receber aplausos, não funda uma escola, não exige um templo. Ele parte, deixando a mulher com a responsabilidade de administrar o milagre, o que nos leva a refletir sobre a pedagogia divina que confia seus tesouros mais preciosos a vasos de barro, garantindo que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A face oculta da divindade, mencionada no tema deste capítulo, refere-se exatamente a essa capacidade de Deus de se esconder à vista de todos, camuflando-se na banalidade do cotidiano, exigindo que o ser humano refine sua percepção espiritual para identificar o sagrado no profano, o eterno no efêmero, o Criador na criatura. A conclusão desta segunda parte nos leva a um estado de contemplação profunda sobre a natureza da verdadeira riqueza. A idosa, que começou a história sem nada, termina possuindo tudo, não porque acumulou bens, mas porque acessou a fonte de todos os bens. E essa virada narrativa é o coração pulsante do documentário, o ponto onde o espectador é convidado a questionar suas próprias definições de sucesso, segurança e hospitalidade. O paradoxo da abundância gerada pela caridade não é uma metáfora econômica, é uma lei espiritual tão real quanto a gravidade, operando sob a premissa de que o apego gera a perda, enquanto a doação gera a posse, um conceito que desafia o instinto de sobrevivência darwiniano e propõe uma nova forma de evolução humana baseada no altruísmo sacrificial. Enquanto a câmera imaginária da nossa narrativa se afasta lentamente, deixando a idosa em sua casa, agora preenchida por uma luz dourada e suave, a voz da narração deve enfatizar que o forasteiro pode ter ido embora fisicamente, mas a realidade que ele inaugurou permanece sólida e inabalável, provando que quando o divino toca o humano, a cicatriz deixada não é de ferida, mas de cura, e o vazio deixado pela pobreza é preenchido por uma presença que ocupa todos os espaços, silenciando o medo da escassez para sempre. A história, portanto, não termina com o fim da refeição, mas começa ali, pois a mulher agora carrega dentro de si o segredo do universo, que a mão que se abre para dar é a única que está na posição correta para receber, e que, às vezes, a salvação bate à porta com o estômago roncando e os pés sujos de poeira, esperando apenas um convite para entrar e transformar a água da sobrevivência no vinho da vida abundante. Assim, encerramos este capítulo com a certeza inquietante de que cada estranho que cruza nosso caminho carrega em si a potencialidade de ser uma teofania, um teste divino ou uma oportunidade de milagre, e que a diferença entre a miséria e a glória reside inteiramente na resposta que damos à simples frase: "Não tenho nada, mas te ajudo". Essa é a revelação final, o legado deixado pela visita do Cristo à casa da pobreza. A dignidade humana é a moeda do céu, e a caridade é a linguagem que Deus fala fluentemente, convidando-nos a participar de um diálogo eterno, onde ninguém que reparte o pão jamais terminará a refeição com fome.